Boa noite, bom de intempestivo, impaciente e escroto e lindo ao mesmo tempo. Tô aqui com o Felipe para falar dessa vez sobre um filme um pouquinho diferente da norma, porque enquanto canal de terror a gente obviamente lida mais com a ficção, mas hoje a gente está fazendo uma crítica de um documentário de terror. Mais especificamente, O Diabo e o Padre Amorth, ou The Devil and Father Amorth, que é um filme do William Friedkin, que é o diretor do Exorcista, que é um documentário do ano passado sobre exorcismo, que é um conceito obviamente muito intrigante, né? Especialmente vindo de do cara que produziu a obra audiovisual mais famosa de exorcismo da história, né? E que eu acho que, apesar de ser curto, ele dá bastante pano pra manga. Então eu vou pedir pro Felipe fazer uma breve sinopse antes de a gente entrar nas nossas impressões sobre o filme. Boa noite. As primeiras impressões. Primeira sinopse. O diretor do Exorcista, ele começa investigando o próprio interesse sobre o assunto sobre exorcismo no geral, e depois ele começa a investigar mais de perto, acompanhar a vida do Padre Amorth, que é o padre responsável pelo exorcismo no Vaticano, um padre que há muitos anos já tem essa missão dada pelo próprio Vaticano. Ele é residente em Roma, então posso dizer assim, os grandes exorcismos são desempenhados por ele, de pessoas que são mais acometidas, no caso, pelo demônio, né? Então, ele vai acompanhando as histórias de um exorcismo que ele conseguiu acompanhar, filmar de uma pessoa especificamente, e a partir disso ele começa O que era proibido, né? Aparentemente ele tem acesso exclusivo ao exatamente, exorcismo. ele tem você não pode exclusivo. registrar isso. Exatamente. O que é totalmente... Não é totalmente verdadeiro, porque a gente sabe que ao longo da história tiveram várias gravações de diversos exorcismos, geralmente em áudio. Sancionados pelo Vaticano. Assim. Sancionados, não sei se pelo Vaticano, mas pelo próprio padre exorcista, no caso. Ele é uma autoridade, nesse caso, já poderia falar sobre a autoridade no caso exorcista em si. Mas, de fato... um padre muito importante para a Igreja Católica ao longo dos povos. Para além desse filme, ele já era um cara super renomado. Para além desse filme, ele já é um cara muito renomado nos últimos, pelo menos, 30 anos, talvez mais. Ele era o grande catalisador desse movimento. Ele foi responsável pela criação de várias ordens de padres exorcistas, de estudo de demonologia, no caso. Então, realmente é um caso importante em que ele segue o padre. Num caso específico, ele consegue a autorização do próprio padre para ele conseguir conduzir a entrevista e o próprio exorcismo, no caso. E é isso. E vale frisar que é o nono exorcismo, né? A Cristina, que é a mulher que vai ser exorcizada na Itália, nessa cidade desconhecida, é o nono exorcismo. E o Amorth supervisionou boa parte, se não todos desses, né? Pelo que eu entendi, ele fez desde o começo. A mulher já chegou pra ele, a partir provavelmente de algum padre local que ela procurou, e foi direcionada para o Padre Amorth a partir de do direcionamento de algum padre ali que ela conhecia, porque ele já é um cara que é bem conhecido nesse ramo. Exatamente. Poucos são credenciados para fazer exorcismo. Pouquíssimos, né? Exatamente. É importante frisar que pouquíssimos padres têm esse estudo específico, porque para você ser um padre exorcista, você tem que seguir uma determinada linha dentro da igreja, você tem que fazer o estudo de demonologia, depois o estudo de exorcismo especificamente. Então é um caminho que demora muito tempo a qualquer padre a conseguir de fato ser um padre exorcista. São pouquíssimos padres, até em países grandes como o Brasil, que podem fazer o exorcismo, assim, pouquíssimos no caso. Então, entrando um pouco mais nas nossas impressões de fato sobre o filme, eu introduzo já falando que
esse filme me deixou um pouco confuso, porque eu não sei exatamente o que o William Friedkin quer transmitir com esse filme, porque, sei lá, eu sou um cara muito cético com relação a esses fenômenos e tal, mas eu também aprecio ao mesmo tempo o valor narrativo de uma história de exorcismo. Então eu acho que se esse filme fosse emoldurado de modo a sugerir que existe em determinada região da Itália um caso muito bizarro, não sei o quê, que no início do filme você ouve vários relatos, inclusive do irmão dela, não, de outra mulher que foi exorcizada pela morte, ela falando como é que aconteceu e o irmão dela descrevendo, falando que ela estava andando de quatro, rastejando pela parede, estilo exorcista, né? Isso é intrigante, mesmo para um cara como eu que não leva muita fé nessas coisas. Mas esse filme, ele fica no meio do caminho muito estranho, que ele começa nessa vibe anedotal, mas coisas que disseram, que aconteceram, mas depois, e isso é a grande questão do filme, tipo, sei lá, eu acho que metade do filme, ou boa parte dele pelo menos, é dedicada à exibição do exorcismo, né? E Sim. esse exorcismo, Exato. ele é um tiro no pé de todo o resto do filme, porque ele cria toda uma expectativa, né? Sim. Que da mulher que precisou de 4 caras para segurar e não sei o que, aí tava fazendo coisas absurdas, subir na parede, não sei o que. Isso é a mulher que aparece no princípio, Sim. não o caso da... Não é a Cristina, não é a Cristina, é uma mulher mais exatamente. idosa que É já uma mulher, foi exatamente, curada já foi pela exorcizada. morte. E aí vai mostrar a não exorcismo da Cristina. E é tipo uma coisa muito broxante por contraste, porque ela tá ali sentada numa cadeira, as pessoas estão segurando ela, mas parece que estão segurando meia bomba, assim. E Exato. a coisa que eu acho que todo mundo tem como questão principal com esse filme, que é, ela começa a falar numa voz que é muito claramente uma edição completamente chula de, sei lá, algum programa qualquer que faz uma voz demoníaca muito escrota, não é nem uma voz particular, uma voz nova, assim. Inclusive o Exorcista, ele tem, o filme Exorcista, dirigido pelo mesmo diretor desse documentário, tem efeitos sonoros mais únicos e peculiares do que esse filme. É um eco estranho, mas que você já ouviu várias vezes em qualquer coisa que tanja o exorcismo. E que, tipo, até lá, por mais que eu não seja um cara que entra de cabeça nas coisas de exorcismo, eu tava, pelo menos comprando a ideia do filme, tipo, intrigado e meio pensando, nossa, essa história é legal. Mas essa parte parece muito tosca, ela tipo um vídeo caseiro, literalmente, um vídeo caseiro de exorcismo, assim, né? A minha impressão, primeiro, do objetivo do diretor é muito estranho, porque, como você falou, ele tenta, primeiro ele conta essa história dessa coisa exorcizada e que desperta tem algumas reações que não são nem um pouco naturais, nem um pouco humanas, para num exorcismo real não ser nem um pouco daquilo. Em contraste com que, como o exorcismo real, ela não vai ser nem um pouco daquilo do que é entendido como exorcismo no cinema. No audiovisual, sim. No audiovisual, exatamente. Porque é um exorcismo totalmente teatral, etc. Sim. Que de fato não é exorcismo. O exorcismo se parece muito com o exorcismo do que de fato aparece no documentário. Mas aí, o seu problema, que cria um contraste entre o que ele quer criar de fato, criando essa expectativa, exatamente, criando expectativa para esse espetáculo, para dialogar com um filme de ficção que ele exatamente, fez. ou uma coisa mais documental de fato. Não, isso é o exorcismo que vocês veem no filme é uma coisa, que é uma coisa teatral. O exorcismo que existe na vida real é uma coisa muito mais controlada, uma coisa muito mais burocrática, assim, exatamente. E fica muito nessa dualidade. Quando você cria essa expectativa e até meio barata, assim, porque eu não me senti nem um pouco comprado pelo depoimento que eles fazem antes do exorcismo da mulher lá, é meio banal, né? Meio banal, tipo, quando você contrasta isso com o exorcismo que eles gravam, tipo, parece um abismo de diferença, assim. A mulher então, algumas características que ele cita, de a mulher tem uma força sobrenatural. Pô, o cara que tá do lado dela segura com um padre que tem 90 anos seguram ela. E a Desculpa, mas o cara que tem 90 anos é um padre, não tem força pra segurar uma criança de 10 anos.
Então como é que uma pessoa e um padre de 90 anos conseguem segurar uma pessoa que exerce Não. forças sobrenaturais? E é isso, tipo, Não faz sentido. essa cena, ela é muito longa, o que eu acho que é um problema também, tipo, esse exorcismo, ele é decupado, então não é só uma questão de, tipo, a gente vai mostrar tudo. Eles cortam, né, não é, tipo, um plano de sequência, e mesmo assim, ele é muito longo, a ponto de ser tedioso, a ponto de você perder um pouco a atenção, até porque o Netflix, estranhamente, não mostra a legenda do exorcismo inteiro, que é em italiano. Ou principalmente, parece que o próprio legendador lá não sabia o que eles estavam falando. Eu acho que ele foi possuído no meio da parada. O que até faz sentido, porque os caras falam uma parada tão rápido e tão... O que parece, não sei, provavelmente que eu não entendo italiano. E o Amorte, no alto dos seus 91 anos, ele fala com uma dicção um pouco complicada, assim, a gente já não sabe. Exatamente, e uma impressão que eu tive, até, foi tipo, parece muito mais no final do documentário, de exacerbação do trabalho desempenhado pelo Padre Amorfo ao longo dos anos, tipo, esse cara desempenhou um papel importante na igreja e para essas pessoas, do que sobre o próprio exorcismo. Então parece que tipo assim, e vai muito em encontro até o próprio título do filme, né, que bota o Padre Amorfo como central, tipo, realmente, destaca ele, esse cara é um cara muito importante para o exorcismo na igreja, e destaca o trabalho dele ao longo da vida, e não destaca muito o próprio exorcismo, o exorcismo real da mulher lá, e como algo muito sobrenatural. Parece muito uma exacerbação do trabalho dele, até porque... Pois é, mas justamente por isso eu sinto que essa cena deveria ser desenfatizada por uma série de razões. Primeiro, que esse efeitinho na voz dela é muito escroto. Eu acho que tipo, se fosse exatamente como foi, mas com a voz dela normal, seria pintada a sombra da dúvida, que ela é meio que removida por você botar essa parada. Segundo que, vamos lá, deixa eu colocar... Deixa eu só fazer um PS sobre a voz dela, porque logo depois que eles apresentam o exorcismo, eles apresentam aquilo para alguns, eu não vou entrar em detalhes, mas apresentam para alguns cientistas, etc. Então, e eles já apresentam a voz com a distorção, porque todos eles dão um destaque na voz dela como sendo algo... Um fator que mostra que não é só uma patologia. Exatamente, né? Algo estranho, que é tipo, claramente uma parada o que é ridículo, mas a gente vai chegar lá. Mas tipo, voltando pra cena em si, essa coisa, ele segue uma fórmula. Ela fala todas as coisas que qualquer pessoa possuída diria, tipo, eu sou uma legião, não sei o que, coisas bíblicas, não sei o que. E também... eventualmente são 4 pessoas que estão restringindo ela, mas não de um jeito tipo, ela está se debatendo bizarramente e tem 4 pessoas segurando. Não, é só tipo, agora a gente chegou no ponto em que uma terceira pessoa segura ela por outro ponto, mas não tem drama nenhum ali. E pontos, existe isso, eu percebi isso no meio dessas, sei lá, surtos delas e tal, que em alguns pontos em que ela não era segurada firmemente, ela parava de se debater, porque pessoas não seguravam firmemente. Então, pra não ser uma parada muito animalesca, assim, do tipo, vai sair quebrando tudo. Até porque as pessoas que estavam na sala, fora ela, eram pessoas idosas. E da família, mas assim, idosas. Mais velhas do que ela, inclusive. Mais velhas do que ela, na grande maioria. Então, do tipo, para não ser uma parada tão animalesca de que ela estaria se debatendo e provavelmente machucaria a tia dela, ela, tipo, no momento que ela não foi segurada, ela parou Mas isso de se debater. Foi muito bizarro. Sim, isso me traz para a maior pergunta que eu faço, que é, tipo, o grau de convicção das pessoas envolvidas, assim, tipo... Sei lá, o Padre Amorte, eu não sei, algo me diz que independente dele ser um charlatão ou não, ele acredita... Não, na verdade diz todo respeito a ele ser um charlatão ou não é independente, é tipo, ele é um cara que acha que isso é uma palhaçada e tá tirando uma grana, ou ele bota fé que tá rolando uma possessão, e de que maneira isso se estende para os familiares dela e para ela, tipo, porque uma coisa que nessa cena final, que eu acho uma das mais interessantes, que é quando o William Friedkin grava uma série de profissionais psiquiátricos e psicológicos reagindo ao vídeo, eles começam a propor vários cenários pelos quais aquilo não seria sobrenatural, muitos dos quais se baseiam em
essas pessoas, a vida delas se cerca de religiosidade e tal. Sim. Então eles estão procurando isso, em primeiro lugar, essa explicação religiosa e não de uma patologia mental, não sei o que e tal. E aí eu me pergunto, o quanto, mesmo eles tendo feito essa análise, eu me pergunto se eles de fato são pessoas que foram socializadas a ponto de acreditar piamente nesse processo e nessa sendo a forma que resolve o problema da Cristina, ou eles estão querendo tirar um dinheiro, estão querendo aparecer. Sim. E é uma performance Parece. 100%, Parece. assim. Ou um limiar no meio dos dois, assim, né? Parece muito que eles estão só concordando com o que o cara vai falando, não concordando assim, não concordando porque o cara ele faz perguntas, mas tipo, levando ele a concordar com as perguntas mais ou menos, simplesmente por uma questão de que eles partem do pressuposto totalmente cético, eles não querem dizer que é o contrário, porque eles sabem qual vai ser o público desse documentário, então eles não querem contradizer claramente o que foi dito. Então eles só parece que eles seguem o jogo dizendo, ficando em cima do muro, do tipo, isso pode acontecer, mas isso é determinado pela própria... ninguém pode ridicularizar pela a própria noção de que seria, exatamente. Mas isso eu acho que vai tem uma grande culpa até pela própria seleção do qual exorcismo eles fizeram. Porque parece um exorcismo muito banal, no sentido de que o método de seleção para aquele exorcismo parece ser aquele exorcismo muito banal. Porque eles já começam, uma coisa que eu percebi, eles já começam o documentário com números esdrúxulos de exorcismo, do tipo, se existem 60 milhões de pessoas, mais 60 milhões de pessoas na Itália e 500 mil pessoas procuram um exorcismo, com certeza nem 1% das pessoas estão com... E eu tô falando isso... Ele é muito sensacionalista. Não, exatamente. E tipo assim, eu partindo até de um pressuposto católico, isso não existe, tipo assim, nenhum por cento das pessoas estavam cometidas pelo demônio, isso é um fato, ele não existe uma pré-seleção muito grande do próprio padre, até pelo padre ter uma grande mídia e ele ser um grande padre exorcista, não parece existir uma grande seleção de casos clinicamente ou mais que eles têm uma confiança maior do que seja uma possessão demoníaca. É só tipo, a pessoa acredita nisso, a pessoa vive num convívio católico, então óbvio que ela vai procurar um padre. E eles tentam falar que não, nós temos um psicólogo e um psiquiatra e tal, mas parece muito que é uma coisa muito avaliada muito superficialmente. O psiquiatra, ele vai chegar lá, ele vai tentar dar um diagnóstico em 2 horas, obviamente ele não vai conseguir dar um diagnóstico em 2 horas e eles vão passar um padre. Realmente é esse o caso de possessão demoníaca. Não, calma aí. No geral, os casos que são passados à possessão demoníaca, os casos de padres que tratam essa questão, são padres são casos muito mais bem selecionados, são pessoas que passam de fato por anos de tratamento psiquiátrico e que não conseguem ter minimamente uma resposta ao tratamento, e pessoas que têm casos específicos de reação a qualquer tipo de uma reação a, por exemplo, você entrar numa igreja, você não conseguir ir no santuário, coisas que são ligados à religião, ligados a Deus no caso. Então, pessoas que têm esse tipo de reação, que não conseguiram um tratamento psiquiátrico e os psiquiatras não conseguem ter um diagnóstico, esses casos geralmente são passados a padres exorcistas. E parece uma parada no documentário, uma coisa muito banalizada, de 500 mil pessoas procuram, então as pessoas são... E aí rola. E rola, e se todas as pessoas são... Porra, e as pessoas... tô com uma leve do exatamente, frontal, e todas essas 500 mil pessoas por ano na Itália são acometidas pelo demônio. Como assim? Não faz nenhum sentido. Mas a gente teria uma repercussão midiática maior se fosse o caso, porque a gente não é pouca merda. É muita gente. Isso é 5% do Rio, mais ou menos, né? Pelas minhas contas. Muito mais que 5% do Rio. Eu diria que, não sei, enfim, bem mais que 5%, eu diria que pelo menos 20% do Rio, assim. Mas a própria seleção do caso é uma coisa, parece muito banal, de um caso de uma mulher que é católica, que conviveu no meio católico e que tem algum distúrbio, ou você não sabe que direito que ela tem, e que ela já foi direcionada ao padre.
não num caso mais sério de uma pessoa, que existem esses casos, pessoas que são tratadas há muitos anos pela psiquiatria e que não conseguem ser diagnosticados e tem esses casos de sentirem alguma repulsa assim dos que remetem a Deus, etc. E que levam a um tratamento e que é um tratamento mais prolongado, não é uma coisa, não é esse tratamento midiático de vou exorcizar aqui, eu vou falar com um homem estranho, eu sou vários demônios, não sei o que. Uma coisa muito banal, assim, e rasa, assim, na minha visão. Pois é, mas é estranho. A própria seleção é meio estranha. O que é estranho é justamente o filme, ele flutuar entre esse reino do espetáculo, né, aquela coisa descaralhada, dos capetas, e meio que pés no chão, de tipo, não ser uma coisa tão bizarra assim. Porque você vê o exorcismo e ele não é nem um pouco assustador. E isso até nos leva... um pouco assustador. Antes da gente falar de alguns outros pontos que eu queria falar, que acontece no meio, eu queria até pular pro final, porque o Padre Amorth, ele morreu, né? Ele tinha 91 anos, então não foi nada muito sobrenatural ele ter morrido logo depois. Ele tá quase morto, de inclusive. exorcizar. No aniversário de 91 anos que ele faz exorcismo. E aí ela vai ser exorcizada novamente numa cidadela na Itália, linda inclusive, que as tomadas aéreas são maravilhosas, parece canal off. Não, já que a gente vai falar já do final, é uma coisa bizarra, do tipo, eles vão exorcizar a mulher numa cidade lá minúscula da Itália, cidade muito bonita, obviamente, uma clássica cidade italiana que dizia um feudo lá. E eles tentam encontrar a mulher e obviamente ele não vai poder gravar esse encontro. Óbvio, sempre tem que existir esse roteiro. O cara que faz questão de filmar tudo, que é o motivo do filme, ele filmar tudo e fala, esse encontro eu não filmei. E esse é o encontro mais bizarro. E quando ele descreve é muito mais bizarro, e tem uma dramatização meio superficial, muito escrota. E uma dramatização no qual o demônio fala pra eles devolverem a gravação inicial. Ou seja, o demônio estava preocupado com a gravação do exorcismo inicial deles, o que não faz qual sentido. Ele estava preocupado porque ele pensou, cara, as pessoas vão achar que a minha voz é uma parada muito escrota que você faz em qualquer programa de edição. E eu quero mostrar que a minha voz é um pouco mais maneira do que... Tipo, ele realmente possuía ela, mas não naquela instância. Ele ficou bolado porque era uma parada muito amadora. Exatamente, vai no sentido. O demônio está puto porque gravaram ele, obviamente, tipo... Tá, tudo bem, na primeira exorcismo, ele provavelmente não sabia que seria gravado, partindo do pressuposto que seria o demônio, e a partir disso ele fica revoltado porque ele está sendo gravado, não porque ele está sendo exorcizado por padre há meses, assim. Isso ele fica revoltado, mas uma revolta tranquila. O que deixa ele mais puto é do fato de terem gravado ele e que essa fita não pode aparecer para ninguém. E a partir do momento que parece ser um exorcismo muito tranquilo, entre aspas, porque a mulher não passa nenhuma dramatização que a gente conhece em filmes de terror e alguma coisa desse tipo. E, tipo assim, por que ele estaria tão revoltado? Mas voltando ao próprio exorcismo lá, da cena do exorcismo dela, que vai por muitos minutos, que eu concordo com você que é excessivo. Chato, e nada é introduzido de novo, assim. E a reação dela de novo, é muito estranha. É tipo, não só a reação física dela, obviamente, que eu já falei, mas a reação, as próprias respostas dela ao exorcismo, do tipo, que você falou, são uma legião, não sei o que, parece que muito que é uma... É um roteiro, uma coisa ensaiada. Tipo, não talvez ensaiada por ela, mas previamente, pelo próprio documentário, mas uma reação dela, visto que ela seria gravada e que ela estaria numa situação ali desconfortável, que ela teria que ter respostas meio clássicas e básicas assim sobre o exorcismo, só uma legião de... Como assim? Isso nos leva para um dos únicos pontos que eu acho interessante do filme, porque, tipo, primeiro, acontece uma coisa que eu odeio logo em seguida, que é o William Friedkin, o diretor, né? Ele entrevista 2 neurocientistas que são super esotéricos e começam a falar, tipo, são 3. E eles falam, todos falam, eu
eu fui treinado dessa forma, mas eu não sei dizer o que é não sei o que, porque as minhas crenças pessoais são de que tudo é possível e eu sei que tem algumas dimensões que estão além da minha compreensão, que é igual a merda de um filme que eu odeio na Netflix, que vocês não devem ver, que é DMT, The Spirit Molecule, que é um filme que eu achei que ia ser uma propaganda do porquê psicotrópicos como DMT não deveriam ser demonizados, né? Mas que ele, em vez de cientificamente provar que isso é uma parada maneira, ele só pega um bando de caras esoteristas que têm PhDs e fala, fala alguma coisa aí fala, quando eu usei a ayahuasca, eu achei que eu estava falando com uma sociedade alienígena, então, obviamente, essa parada é espiritual, entendeu? Sim. É isso, são neurocientistas que, por mais que eles sejam credenciados, o que eles estão falando não tem nada a ver com neurociência, tem a ver só com o credo deles, Exatamente. que é o que permite achar que isso é uma parada crível. Não existe uma voz de dissenso, não existe um cara que fala, essa voz editada nessa porra desse exercício é uma merda, tá ligado? Mas depois a gente chega numa parte interessante, que é isso, eles exibem a porra da gravação do William Friedkin, do nome Exorcismo da Cristina, pra um grupo de psicólogos e psiquiatras, e eu achei que ia ser todos eles falando, não sei o quê, mas esses caras são um pouco mais céticos. E eles falam eles usaram um termo que eu achei muito foda, que é a salvaguarda desse filme, que é fraude inconsciente. Eu achei isso muito bom. Embora o cara que fala isso, ele é refutado imediatamente. Eles não falam fraude inconsciente, eles falam algum termo lá científico que é uma descrição de uma pessoa que, a partir do momento que ele convive nesse meio, ele está disposto a sofrer o tratamento desse meio em si, não um tratamento psiquiátrico. Sim, mas tem um cara que é isso, eles rechaçam rapidamente isso, mas ele fala, fraude inconsciente. Eu achei isso interessante. Isso, o debate inteiro do filme, o filme inteiro deve ser focado nisso, na fraude inconsciente, porque eu acho que tudo que a gente vê é ladainha, e a parte que é interessante, ela não é explorada, que é a fraude consciente. Tipo, eu acho que não é nem fraude consciente. Eu acho que é uma fraude consciente de muitas pessoas, inclusive do William Friedkin, assim, tipo, querendo espetacularizar o conceito de exorcismo para tirar uma grana, de repente ele não está mais tão relevante assim, e ele fez isso, e as pessoas estão contando, as pessoas estão interpretando, e não está natural, para mim não está convincente. Eu acho que tem algumas pessoas que talvez estejam inconscientemente fraudulentas, tipo, ou a morte. A Cristina eu já acho que é bizarro demais, assim, e esse é o ponto no qual, que deveria ser o ponto focal do filme, mas ele é meio que uma frase de alguém que rapidamente desmente e fala, não, cala a boca, não é isso, é essa parada que é um pouco mais próxima da realidade, da credibilidade desse fenômeno. Eu acho que nesse sentido eles tentaram desacreditar esse termo de fraude consciente, porque eles tinham um termo científico que eles conhecem, no qual nenhuma pessoa que vê aquilo ali sabe o que é. Então, isso aqui é eles falam um termo lá, que isso aqui é reconhecido no mundo todo e tal, de diversas possessões e tal, beleza. Mas o que parece realmente que o próprio diretor, ele não tem nenhuma convicção e não acredita nem um pouco em nada daquilo que ele vê. Realmente parece uma coisa muito midiática. Muito superficialmente sugere que parece uma coisa muito do filme, eu exatamente, parece muito midiático, tipo, eu vou fazer esse documentário porque, sei lá, eu preciso de dinheiro, eu com a minha fama, fazer o Exorcista, uma coisa sobre exorcismo meio real, assim. Então, partindo de um documentário, etc. Parece uma coisa muito fake. E as pessoas que estão ali, eu nem vou entrar nesse mérito, porque as pessoas, eu acho que aí iria no mérito do que os psiquiatras falam, de pessoas que acreditam, cresceram naquele meio, então acreditam que aquilo ali vai funcionar, etc. E o Padre Amorf, cara, é difícil falar de fora, assim, você não sabe o que se passa na cabeça dele, mas parece muito que no final, na imagem final, assim, que ele deixando o exorcismo e tal, parece muito que é tipo, esse exorcismo é uma zoação. Assim. Porque ele sai dando a língua antes de pegar, ele fala tudo. Exatamente, parece que esse exorcismo pra ele foi tipo, um exorcismo que não vale muito, é só um exorcismo que ele faz ali, porque o trabalho dele é ser exorcista, então ele não pode
cagar e falar isso aqui não é de exorcismo. Exatamente, fala assim, esse caso não é pra mim, foda-se, vai se tratar com um psiquiatra. Tipo, parece muito que, não, eu vou ter que tratar essa pessoa, porque designaram a mim, eu sou um padre do Vaticano muito conhecido e que eu tenho que desempenhar esse papel. E tipo, em nenhum momento parece que ele tá realmente, não diria nem momento do exorcismo, no momento do exorcismo ele realmente parece que ele faz a reza e a oração que ele deve fazer, etc. Mas aquela imagem dele depois, que ele saindo do exorcismo, etc., parece muito que é um exorcismo muito by the book, assim, tipo, uma coisa beleza. vou fazer esse exorcismo. Vou fazer esse exorcismo aqui. E é isso aí. Esse O aqui nome da Cristina. é um caso aleatório, não é um caso que de fato desperta, dele mesmo desperta interesse. Sim. Cara, realmente isso aqui é uma coisa que para mim, que já vivenciou esse exorcismo milhares de vezes, parece uma coisa de fato sobrenatural. Parece que pra ele, essa pessoa aqui poderia ser tratada de outra forma, tô tratando ela porque ela me... E é isso aí, eu não vou negar. Exatamente. Parece muito isso, assim. Parece que é muito um caso desse. Isso que é meio broxante no final. E falando um pouquinho mais sobre o William Friedkin e o papel dele, né, tipo, da direção meio que capitalizando, espetacularizando essas paradas, eu acho que o que me impressionou também é que nem esteticamente o filme é interessante. É um cara que fez filmes muito visualmente cativantes, ele fez um filme completamente broxa e burocrático, mais uma vez, tipo, em termos de decupagem, é tudo muito simplista, plano contra plano, e imagens secas de coisas nas quais, lugares nos quais coisas importantes acontecem, e o roteiro e tal, ele não foca, no fim das contas, nem na parte bizarra, tipo o Exorcista, e nem na parte científica. Ele fica num meio termo muito escroto, fica um vão temático escroto, antes da gente chegar na nossa impressão nos tópicos finais que sempre tem em todo vídeo, eu também queria citar que tem uma entrevista muito vazia com o arcebispo americano no final, que é tipo, ele tá falando com um cara que tá falando, não, eu não tenho a força pra exorcizar, não sei o que, tipo, é meio que querendo imprimir um medo meio muito nada a ver, que tipo, uma figura do alto clero não quis encarar, não falou que ia partir pra cima de um capeta, não sei o que, mas que não é assustador, porque eles estão na porra de um quintal ali conversando na moral, tá ligado? A luz do sol, parece que era meio-dia. Tinha que ser de noite, o cara tinha que estar tremendo e suando. Mas daquele jeito fica só tipo, esse cara, beleza, ele não vai fazer um exorcismo, que é uma especificidade ali. Não, pra mim, essa cena foi uma dualidade, assim, porque essa cena realmente não passa nenhuma tensão, porque parece que eles estão conversando ao meio-dia, assim, numa varanda de uma vinícola, parece, assim, tipo, na Califórnia, assim, parece que... Pra mostrar que os arcebispos não estão passando fome, cara. Não estão mesmo. Num caso desse, em que o arcebispo, ele fala... Ele tem uma posição mais condizente, eu diria, com os próprios arcebispos, tipo, de uma posição de cautela em relação aos próprios acontecimentos, e dizendo, não, qualquer caso de exorcismo a gente vai passar primeiro por psiquiatras e etc. O que não acontece no caso do Padre Amorfe. Então, uma posição muito mais cautelosa em relação ao próprio exorcismo, a essa própria condução, né? Então, e falando que ele não estaria disposto a fazer isso, são pouquíssimas pessoas que podem fazer isso devido à posição que elas ocupam na igreja e própria posição que elas ocupam, não só na igreja, mas de santidade, nesse sentido, de proximidade a Deus, etc. De uma posição muito mais cautelosa, que para mim faz muito mais sentido com a posição de padres, etc., do corpo da igreja, de fato, do que a posição do Padre Amorfe de vamos exorcizar qualquer pessoa que chega aqui e fala, beleza. Fodeu, tem Exatamente, ele tem uma posição muito mais cética. Não, vamos passar esse caso por vários... Vamos encaminhar essa pessoa que, se ela chega aqui, para um psicólogo, para um psiquiatra, vamos buscar tratamento, e para depois, e se ele não conseguir chegar no meio, a gente vai tentar tratar isso, mas ele fala, eu não vou tratar isso porque eu não me sinto até confortável, que eu acho justo e honesto até dele falar isso, mas assim, de uma posição mais honesta, de uma pessoa que
que tem que desempenhar esse papel é uma pessoa muito mais disposta a fazer isso e que tenha um ímpeto de fato a ter esse ímpeto exorcista, assim, sabe? Então pra mim foi um pouco de uma dualidade meio estranha, porque ele fala muito tranquilo de um aspecto muito mais cético. O filme é muito dual, mas de um jeito ruim. Geralmente o dualismo é uma coisa interessante. Exatamente. E até voltando um pouco, lembrando agora que você falou da própria direção do cara, pra mim os cortes são muito brutais e muito frios, assim, não sei como dizer, mas muito frio, assim. Ele tá numa posição muito tranquila e corta pra uma imagem na Itália, com uma música de uma tensão essas são as melhores partes do filme que não condizem com o filme, assim. Ele tá falando uma parada muito tranquila e várias vezes acontece uma parada muito tranquila e tem um corte pra uma cena clássica, do tipo de uma paisagem que é muito tensa. São essas cenas que me fazem pensar que o filme é meio que uma comédia disfarçada de um filme sério. Tipo, uma coisa que eu amei é o final do filme, que é tipo, o William Friedkin tá na escadaria no qual acontece o clímax do Exorcista, no qual o padre Caras se joga pela janela e cai da escada e morre, não sei o quê. Sim. E aí ele tá, no lugar em que foi filmado isso, ele fala assim, não sei o que, a gente vendo esse filme a gente percebe que existem demônios, mas se existem demônios, eu tenho certeza que existem anjos. Aí corta pra porra da fonte do filme, escrito The Devil and Father Morse em vermelho no fundo cinza e começa a subir os créditos. Acho isso genial. Sendo que não existe nenhuma menção. Um pastelão. E o filme não é decupado que nem um pastelão. É meio que tipo, pra sacanagem o tempo inteiro. Não existe nenhuma menção a uma coisa sagrada além do que existe no exorcismo do anjo, dos caralho a 4. Existe. É uma coisa totalmente solta, assim. Realmente parece que o cara tava no final ali do projeto e escreveu essa última linha. Vai ser maneiro, né? Vou escrever essa última linha aqui de impacto e vou tentar fazer uma coisa. Mas. Muito totalmente desgarrada. Pois assim, é. Uma coisa então vamos. muito fraca. Falando em última linha, a gente vai para os números agora, para encerrar o vídeo. Que nesse vídeo são muito pouco aplicáveis, a gente vai tentar mesmo assim. São alguns critérios pelos quais a gente vai avaliar o filme. Primeiro, violência e efeitos especiais. Violência não é uma questão no filme, né? Então a gente nem tem que avaliar efeitos especiais zero. A porra da voz da mulher é uma parada muito escrota. Que eu acho que o filme seria tipo... Por mais que eu não tenha gostado do filme e não gostaria de qualquer maneira, ele seria 300% melhor se aquela cena do exorcismo de 4 horas fosse com a voz normal dela. Ia ter mais credibilidade, assim. Sim. Então eu vou dar uma nota menos 50, assim, pra esse quesito. Pra esse quesito. Realmente, porque efeito especial, primeiro que existe efeito especial, o único efeito especial que existe é a da voz. Que é uma merda. E no qual eles editaram pra apresentar pros próprios especialistas, então já conta ponto mais negativo ainda, porque todos os especialistas partem do princípio que aquela voz, nossa, a voz é muito estranha, só que é claramente uma voz editada, então eles editaram o que é mais vergonhoso ainda. E violência, não existe nenhuma violência no caso, só a mulher tentando se desgarrar de um momento muito humildemente, assim. Muito humildemente. Eu acreditaria talvez se tivesse assim um cara que praticasse no mínimo um jiu-jitsu eficiente, se essa mulher conseguisse desgarrar dele, eu ficaria um pouco preocupado. Exatamente. Se você... E desse um ground and pound, Exatamente. Pô, o cara, ele tava quase pegando a guilhotina nela várias vezes, assim. Se ele pegasse a guilhotina e a mulher conseguisse escapar milagrosamente, assim, eu ficaria impressionado. Eu ficaria assim, realmente essa mulher tem força desproporcional. Mas a partir do momento que isso não ocorre em nenhum momento do filme, tudo que eles falam é que a mulher tem um poder sobrenatural e ela não apresenta um poder sobrenatural ao longo do filme inteiro. Ela só apresenta um poder de 2 pessoas seguram ela, mais um padre de 90 anos, que ele não segura de fato, ele só faz rezas. Eu diria que vai nessa nota aí, um menos 50, a menos 100. Assim, menos 50 concorrendo a menos 100. A menos 100, Segundo critério, atuações e credibilidade das ações dos personagens. Atuação, eu vou dizer nota 4, porque tem uma ou outra ali que você compra a briga deles, assim, tipo, e que você não sabe se é uma atuação, tá ligado? O padre, eu
eu acho que ele é um cara carismático e tal, eu acredito na figura dele. A mulher é muito ruim pra mim. E credibilidade de personagens, o William Friedkin, o diretor, não, ele teve. O último exorcismo, que é o que tudo dá ruim e é super bizarro, ele não filmou, sendo que todo o propósito dele era registrar esse tipo de coisa. Exato. Então eu acho completamente fake, é uma parada que me tira do filme. Sim. De 4 acho que foi até generoso, assim, eu diria pelo geral. A atuação da mulher, nem um pouco convincente, horrível. A atuação do diretor, horrível também. As atuações que mais destacam ali, a atuação do padre, que faz o papel meio que Do básico. padre, até fofo pra esse tipo de papel, né? Seria mais exatamente. Faz o papel bom. E o do irmão da mulher possessa. Contando a história. Exatamente, contando a primeira história, de que a irmã dele tinha sido possuída. E esse cara faz o papel muito bom. Eu achei, pelo menos, ele bem convincente. Assim, você começa o documentário bem, cara, realmente, o que esse cara tá falando faz... Porra, ele cria ele consegue criar essa tensão. A atuação dele é boa. De resto, assim, a atuação... O fato de a gente estar avaliando esse filme sob critérios de atuação é pra você ver. Exatamente. A atuação honesta do arcebispo lá, que ele tem uma atuação muito honesta. Ele fala, pô, irmão, eu tenho medo do capeta, não ia fazer essa porra. Exatamente. Cara, eu nunca chegaria perto disso, porque eu estaria suscetível à possessão. Então, a partir desse momento, eu vou me excluir totalmente disso aqui. Eu não quero fazer parte de nada disso, eu não tenho nem capacidade. Mas, assim, a atuação principal, que é a da mulher, que dura 4 horas a cena, muito fraca. Vergonhada, fazendo assim, não, eu sou legião, não sei o quê. Exatamente, são vários demônios, então eu diria assim, nota 2. Assim. Nota 2, eu concordo, eu retiro, me arrependo, eu exorcizo meu quarto. Se essas pessoas tivessem falado, que eu falei, tivessem mais tempo no documentário, eu daria uma nota maior, mas como ela tem muito tempo de cena, a nota foi totalmente prejudicada. As pessoas que estão na sala com ela, da família dela, tem uma atuação muito digna, as pessoas estão claramente apavoradas com o que está acontecendo ali. Pois é. Tem umas 10 pessoas, umas 10 tias, assim, de 70 anos, que estão claramente, totalmente apavoradas, só rezando, assim, pra aquilo ali passar. Essas tias... Que tomar um enquadrado. Essas tias me convenceram fatalmente do que ia ocorrer ali. Mas ela só nota 10 e a mulher nota 0. Exatamente, mas ela puxou muito pra nota dela, foi horrível, assim. E pra finalizar, susto e terror psicológico. Essa questão, bom, susto não é uma questão, não tem susto, essa porra desse filme. Terror psicológico, cara, não. O começo flerta com a ideia de que esse universo do exorcismo é uma coisa assustadora, mas quando ele começa a expor a maneira que o exorcismo é tratado, pelo menos nesse microcosmo do filme, é totalmente broxante. Você pensa, foda-se, se o capeta chegar, pô, eu vou ficar me debatendo muito de leve, pô, vai chegar a minha avó aqui e vai me dar um mata-leão. E aí acabou. Então eu vou dar uma nota 0, assim, absoluta pra isso. Eu acho que eu vou na sua linha. De fato, susto não existe. O terror eu diria que no começo realmente é bem criado, principalmente pelo depoimento da irmã do irmão da mulher que é possessa lá pelo que eles tratam no começo do filme. Mas a partir do momento que eles tratam ele destrói o horror que ele constrói. Ele destrói, exatamente. Então fica... Exatamente, a cena é tão mal criada que ele desmistifica tudo o que faria sentido de você criar uma cena dessa mais hollywoodiana. Ele destrói toda essa noção e mostra uma cena mais crua, em que ao mesmo momento que é um cru preparado, então fica aquele meio termo escroto, que não é nem totalmente cru, mas não é nem eles não souberam assumir a estética, nem exatamente, do lado cru, nem do lado cinematográfico, e ficou uma coisa broxa. Fica totalmente em cima do muro, por isso eu dou nota 0 também. Em suma, não tem problema. O resumo da ópera é: esse filme, apesar de ele ter 69 minutos, eu acho que ele não vale a pena ser visto. É melhor você ver O Exorcista, que é um filme foda, ou ver qualquer outro filme que dialogue com isso, mas que seja mais assumido. Porque esse filme não tem
uma identidade. Ele tá no limbo entre a ficção e a ultraficção e a outra realidade. Então, eu diria que qualquer filme de exorcista seria melhor do que esse filme, assim. Dificilmente o filme de exorcista seria pior do que esse, porque se você quer assistir o filme de exorcismo, você vai querer ver aquela peça teatral de exorcismo, espalhafatosa, em que seria muito melhor. Se você quiser uma coisa real, ultra realista, você não vai querer ver um não vai ser esse filme. Não vai ser esse que flerta com esse território. Assim. Exatamente, porque existem alguns documentários de padres exorcistas de fato que seriam muito melhores para você ver exorcismos reais e depoimentos de exorcismos reais seriam muito melhores do que esse. Então é tão meio do muro que não vale nem para as pessoas que querem ver uma coisa teatral do exorcismo, nem para uma pessoa que quer ver algo mais real sobre exorcismo. É o que eu sempre falo, pior do que um filme horrível é um filme medíocre, que é o que esse filme é. Então esquece essa porra, mas preste atenção que vai sair várias paradas maneiras aí pela frente no canal. Então João Lopes, Daniel Nolasco, os meus 2 espectadores, eu não tenho um terceiro nome para falar. Fiquem atentos porque vem coisa boa aí. Valeu, é nóis. Acabou a cerveja. Essa aqui, tá. Ainda tem estelas por aí, né? Tá, eu vou mijar. Eu quero mijar bastante já. Eu já estou há um tempo já querendo mijar também. Cara, quanto tempo que a gente falou? Muito tempo?